Fala aí, rapaziada, começando aí o primeiro episódio Pergunte ao Laco, respondendo a pergunta de vocês aí, que vocês deixaram nos últimos vídeos, beleza? Então vamos direto ao ponto para esse vídeo não ficar longo e não ficar chato de ver. Então vamos aí à primeira pergunta. Pergunte ao Laco, como um policial do ZEUA se torna detetive? Então, pessoal, detetive, na maioria das vezes aqui nos Estados Unidos, na maioria dos departamentos, não é uma patente, um posto, ela é uma função. Então os policiais que são aí police officers são designados aí detetives, né? Então, como se tornar um detetive? Geralmente tem que ter aí 2 anos de experiência de patrulhamento no mínimo, alguns lugares 3. Tem que ter experiência com investigação de casos. E como que você pega experiência sem ser um detetive? É através dos casos menores aí, os casos que o próprio policial do patrulhamento investiga os crimes, né? Que são os crimes de menor potencial ofensivo, que geralmente não tem tempo de prisão pro infrator, né? O infrator, ele é condenado aí a pouco tempo de cadeia ou serviços comunitários ou fica em liberdade condicional. Então, através dessas pequenas investigações aí, o policial vai construindo aí a sua carreira e na hora de aplicar para ser um detetive, ele consegue ser selecionado. E como que funciona essa aplicação aí? Geralmente é concurso interno. Então, abrem lá as vagas para detetive, vários policiais que querem e que se encaixem nos requisitos mínimos aplicam para o caso, são entrevistados, então através dessa aplicação aí eles vão escolher quem vai ser o detetive, né? E de acordo aí com o tamanho do departamento tem as funções do detetive, então tem detetive aí que ele é especializado em homicídios, né? Outros é especializados em abusos sexuais, outros são especializados em crimes, contra a propriedade. Então tem essas divisões aí dependendo do tamanho do departamento, né? Segunda pergunta aí. Pergunte ao Laco, existe delegacia ou unidade especializada em crime organizado, idoso, infância, juventude, consumidor? É o que eu falei na última pergunta, né? Tem, geralmente não é uma unidade especializada, mas são detetives, investigadores especializados nesses casos, né? Então, às vezes o detetive é mais propenso aí a lidar com crimes contra a vida. Então, ele só vai lidar com os crimes contra a vida. O outro é contra crimes contra a propriedade, né? Então, tem essas divisões aí dentro da unidade de investigação dos departamentos. Próxima pergunta. Pergunte ao Laco. E aí, Laco, falar sobre os exames da academia, tanto teórico como prático. Pessoal, eu já falei isso aí no vídeo, eu fiz um vídeo só sobre o concurso público, todas as etapas aí, como que foi, então assiste aí, eu vou deixar o link aqui na descrição. A polícia que distribui as multas por aí, certo? No caso, o DMV tem um departamento ou algo do tipo para multar alguém que esteja errado, eles fazem blitz ou algo do tipo. Pessoal, pra quem não sabe, o DMV, que significa Department of Motor Vehicles, é basicamente o Detran aqui, né? E não, aqui o DMV não tem, vamos dizer assim, uma unidade de execução, né, que tem alguém multando aí. Não existe CT aqui. Então, quem aplica as infrações de trânsito são os policiais. Então, o DMV só lida aí com questão de placa de carro quando vai trocar, toda aquela burocracia, né, habilitação. Então, não tem blitz do DMV. Tem blitz da polícia, porém não do DMV. Beleza? Próxima pergunta. Manda um salve. Salve aí pro Gilson, Polícia de Minas Gerais. Tamo junto. Lá, qual os benefícios que um policial americano tem? Mesmo que no Brasil, pagamento mais insalubridade? Abraços. Estou querendo ir por Orlando estudar e quem sabe ser um policial. Brian, boa sorte aí pra você, irmão. Então, respondendo a pergunta aí. Pessoal, aqui não tem tantos direitos trabalhistas igual no Brasil, né? Então, o meu salário é o meu salário. Não tem adicional de insalubridade. Então, o salário é o meu salário, não tem adicionais. Aliás, até tem adicionais. Então, no meu caso, como eu falo espanhol também e português, tem adicional de língua aí, né? Então quem fala uma outra língua ganha aí um adicional. Então tem adicionais desse tipo, mas não adicionais para todo mundo, beleza? Leonardo Ferraz, é o policial que escolhe a viatura policial? A cada quantos anos os polícias trocam de viatura? Pessoal, depende do departamento isso aí, né? Porém no meu, ele vai por antiguidade. Então o policial mais antigo aí do turno escolhe a viatura dele e pelos 6 meses, que é o tempo aí até trocar o turno, né? Aquela viatura é dele durante esses 6 meses. Geralmente os policiais dividem, no meu departamento, né? Dividem a viatura com mais um policial. Então 2 policiais aí acabam dividindo a viatura. Mas acontece aí por antiguidade, né? O policial mais antigo vai do mais antigo ao mais recruta. Porém as viaturas são novas, né? São muito boas. Então, por exemplo, eu sou o mais recruta do meu turno e a minha viatura tem menos de 30 mil quilômetros rodados. Então não faz muita diferença, né? Próxima pergunta. Pergunte lá, qual o procedimento daí em caso de perseguição a veículos? Tem uma política aqui de perseguição de veículos, pessoal, que é basicamente uma política nacional aí de não perseguir veículos. A gente basicamente só persegue em casos aí de vida ou morte. Então, às vezes, carro roubado a gente tem que deixar embora, não pode perseguir. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso aí, que é meio complicado de entender. Eu não concordo com muita coisa, mas a gente segue regras, né? Então, eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso aí, uma boa pergunta aí, viu, João? Obrigado. Próxima pergunta. O Olair Júnior perguntou, aí no ZEUA é possível uma pessoa daltônica entrar para alguma força policial? Sim. Aliás, eu não devo falar assim, né? Porque talvez algum departamento proíba, mas no meu departamento tem policiais daltônicos. Então,
varia de lugar para lugar, né? Mas eu acho que a maioria deve aceitar, sim, não tem problema. Próxima pergunta. Um policial pode usar sua arma particular durante o serviço? Por exemplo, uma calibre 12? Depende da política do departamento, como sempre falo. No meu departamento é o seguinte, o departamento não fornece armas. Então o policial tem que comprar a pistola dele de serviço. Se ele quiser usar rifle no serviço, ele compra o rifle dele particular e ele pode usar assim no serviço. Então o departamento fala, ó, vocês podem ter essas armas aqui, nesses calibres, dessas marcas. E aí o policial vai lá e escolhe, beleza? O Diego Henrique perguntou, bom dia, não lembro se você já falou isso em algum vídeo, mas para entrar na polícia aí tem idade máxima em alguns ou em todos os estados? Eu fiz uma pesquisa aí bem grande dos departamentos policiais, antes de eu vir para cá, né, pesquisando os requisitos. E em 95% das polícias que eu pesquisei não havia limite máximo de idade. As polícias federais, todas têm limite máximo de idade, que, salvo engano, é 37 anos. Com exceções aí para quem era veterano das Forças Armadas, que pode ter mais de 37 anos. Mas as polícias aí municipais, estaduais e os condados aí com os Sheriff Departments, a maioria não tinha idade máxima, como eu disse já num vídeo anterior. Tinha um recruta da minha turma que tinha 47 anos de idade. Beleza? Próxima pergunta, Petri Santos Chaps. Um policial normal pode entrar no FBI? Se sim, como funciona? Sim. Os requisitos para o FBI, salvo engano, tem entre 23 anos e 37 anos de idade, ter ensino superior, obviamente não tem nenhuma condenação criminal, nada desse tipo, ter experiência profissional aí de 3 anos. Eu não me recordo se precisa ser experiência policial ou não, mas ele requer que seja 3 anos de experiência profissional. Então pode sim. Laco, com a sua experiência de ex-policial militar de São Paulo e agora como policial nos Estados Unidos, você é a favor ou não da extinção da polícia militar no Brasil? E com isso a criação de uma polícia única, onde uma única polícia faz todo o processo de prevenção, prisão, investigação e encaminhamento ao judiciário. Qual a sua opinião hoje em dia? Pessoal, eu não sou a favor da extinção da polícia militar. Vários outros países têm polícias militares e civis, elas funcionam perfeitamente, como a França aí tem a Gendarmerie Nationale e a Police Nationale, que é uma polícia civil, e a Gendarmerie é uma polícia militar, né? E as duas têm ciclo completo de polícia. Acho que essa é a principal coisa que deveria mudar. A nossa Constituição teria que ser mudada quanto a isso, né? Teria que ser emendada. Porém, é o que eu acho que deveria acontecer, né? Outros países aí também, a Espanha, por exemplo, também tem aí a Guardia Civil, que é uma polícia militar que faz investigação, tem o ciclo completo de polícia. E tem também o Cuerpo Nacional de Polícia, que é uma polícia civil, que também faz investigação, faz o patrulhamento. As duas polícias têm aí o ciclo completo de polícia, né? Então, se a polícia militar no Brasil pudesse, no mínimo, com as prisões em flagrante delito, encaminhar direto, sem ter que levar o prisioneiro aí à polícia civil, seria muito melhor, muito mais rápido para todo mundo, né? As investigações poderia deixar com a Polícia Civil, porém as prisões em flagrante delito, contravenções penais, deveria ser direto com a Polícia Militar ali, que é quem prendeu, né? Ou a Polícia Civil se prendeu também, faria já direto. Eu acho que essa seria a solução, né? E não a extinção de uma das polícias ou misturar as duas, né? São de caráter diferente, né? Não tem como misturar uma unidade militar e uma civil, né? Eu acho que essa não é a solução, né? Criar uma polícia única, é a minha opinião. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Primeiro Pergunte ao Laco aí encerrado, não quero que fique muito longo o vídeo. Então deixa suas perguntas aí pro próximo vídeo, não esqueça de usar a hashtag Pergunte ao Laco, porque quando eu vou fazer o vídeo, eu pesquiso pela hashtag para ficar mais fácil para eu me organizar para fazer o vídeo. Então deixa aí a sua pergunta, deixa o seu like, seu comentário se você gostou, compartilha o vídeo aí com seus amigos e vamos aí, pessoal, tamo junto, até mais.